filósofo, podemos dizer, um teólogo filosófico muito famoso na tradição católica, um filósofo chamado Anselmo. Anselmo deu um argumento aproximadamente 800 anos atrás, um argumento para provar a existência de Deus. Isso é um argumento considerado um argumento a priori e não a posteriori. Termos assim filosóficos que vou explicar se vocês pagam um pouco mais. A priori, obviamente, significa previamente, a posteriori, posteriormente. Isso se refere à natureza do argumento. Um argumento a posteriori seria um argumento, por exemplo, o argumento a partir do desenho do universo. Que observando a engenharia quase infinitamente sofisticada do mundo físico, tanto ao nível microbiológico quanto ao nível cosmológico, que é um desenho que não pode ser racionalmente explicado sem a presença ou sem a participação de uma inteligência quase infinita. Isso está sendo comprovado matematicamente, tanto na cosmologia quanto na microbiologia e até na física quântica, mas outro dia vamos entrar mais nisso. Então, a posteriori significa que você observa certos fatos no mundo externo e você conclui que a única explicação racional desses fatos externos é a existência de uma inteligência infinita, ou teria que ser o mínimo quase infinito. Mas Anselmo, ou por exemplo, tem outro argumento, o argumento a partir da intuição moral. Como, por exemplo, o filósofo Kant, argumentou que nós temos dentro de nós uma intuição, um instinto moral. Nós mesmos, pessoas que não conhecem nada de filosofia, ou nem da ciência, ou às vezes nem assim do que nós chamamos civilização, pessoas em condições de vida muito simples entendem que existe objetivamente o bem e o mal. Então esse por segurar isso, mas tem que devolver. Esse instinto moral que é quase universal, talvez com exceção de narcisistas e sociopatas, mas em todas as pessoas que seriam consideradas neurologicamente ou psicologicamente dentro do normal, existe esse instinto moral. E exatamente por isso que a civilização é possível. Mas um argumento para provar a existência de Deus, um argumento a priori significa que sem referência à natureza material, sem referência a cálculos, digamos, de probabilidades, sem nada disso,
que existe um argumento a favor da existência de Deus, a priori, baseado-se... Porque normalmente em filosofia, uma verdade lógica, como termo técnico, pode significar, por exemplo, algo que é verdade simplesmente pelo significado das palavras. E assim Anselmo deu este argumento. Ele disse que Deus é aquele ser do qual nenhum outro ser superior ou igual pode ser concebido. Agora, esse argumento, a maioria dos filósofos acham que é um truque assim, filosófico, mas é difícil de derrotar. Então, por exemplo, se você diz que Deus não existe, então posso conceber um ser superior, um Deus que existe. E, obviamente, esse argumento toma como fato que existência é superior à não existência. Pelo menos quando estamos falando de Deus. Porque um Deus que não existe é bastante inútil. Agora, esse argumento, como eu disse, se queremos dizer que Anselmo deu uma prova da existência de Deus, ou não deu uma prova, eu não vou assim passar tempo nisso, mas eu quero tirar do argumento dele algo que aponta a Krishna mesmo, com suas encarnações. Por isso que entrei nesse tópico, não porque devido à unidade avançada esqueci o tópico de hoje, se alguém temia isso, mas por boas maneiras não queria falar. Então, uma coisa que podemos dizer sem dúvida é que Deus, como normalmente concebido ou entendido nas religiões do mundo, é um ser assim com um ser infinitamente poderoso, infinitamente consciente, infinitamente bondoso e com toda outra qualidade. Então, o que Anselmo filosofava, Anselmo dava argumentos filosóficos dentro de um contexto histórico em que o cristianismo não tinha rival, pelo simples fato que os rivais eram rapidamente matados. Assim que quando você mata todo mundo que não gosta da sua igreja, em pouco tempo você tem uma cultura bem unida, ou pelo menos bem assustada. Então, por esse tipo de bullying teológico, por esse tipo de traumatizar as pessoas, ameaçar as pessoas, e não foi uma ameaça vazia, porque mataram as pessoas que não concordaram, e mataram de maneiras horríveis, porque acreditavam que deixar uma pessoa morrer rápido não, nada disso. Eles não podiam, inclusive tem um momento durante as Inquisições em que alguns catedráticos nas melhores universidades da Europa tinham uma faculdade só para investigar cientificamente as formas mais cruéis, mais dolorosas e mais devagar de matar uma pessoa. Um comentário sobre abusos da religião, mas voltando para Anselmo,
Então ele só argumentava a favor da existência de Deus. O que ele não argumentou, porque ele simplesmente não pensou nisso, foi argumentar que o Deus que ele adorava, o Deus segundo uma definição da sua igreja, era o conceito mais glorioso, que obviamente não era. E o que é interessante é que encontramos um argumento parecido, bem parecido, dado por um devoto muito famoso que é Rupa Goswami. Nós somos conhecidos como Rupanugas. Anu é seguir, Ga, ir, então quem segue Rupanugas, somos seguidores de Rupa Goswami porque ele fez uma contribuição tão fundamental à nossa compreensão de Deus e à nossa autocompreensão e a nossa compreensão, obviamente, dos ensinamentos do Senhor Chaitanya e nossa compreensão do processo de conhecer Deus. Ele disse em Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, que Krishna é a forma original de Deus, porque ele possui o maior número de qualidades divinas. Então, embutido no argumento de Rupa Goswami, é uma premissa simples de que Deus é infinitamente glorioso e por isso o conceito de Deus, a ideia de Deus mais gloriosa é mais perto da verdade. Então, isso é interessante, porque ele está construindo outra premissa muito importante em cima do argumento de Anselmo, que Deus não só existe, mas a base do argumento, o alicerce do argumento de Anselmo é que o conceito mais glorioso de Deus é mais verdade e existir é mais glorioso que não existir. Porém, ele não tocou no ponto que Rupa Goswami explica de como existir. Porque tem dois níveis aqui de filosofia. E Prabhupada disse, queria esclarecer que religião sem filosofia é especulação mental ou fanatismo. Ele sempre dizia filosofia e religião combinados. Isso não significa que se você estuda, como Prabhupada definia e explicava o que ele queria dizer, ele não queria dizer simplesmente religião com a filosofia, a nossa. Ele usava a palavra filosofia no sentido em que o resto do mundo normalmente usa. A capacidade de analisar em forma racional a religião. Agora, tem uma palavra que significa em sânscrito raciocínio, literalmente, que é uma palavra prominente na Bhagavad Gita. Essa palavra é buddhi. Por exemplo, para só dar dois exemplos de quão prominente é essa palavra, o segundo capítulo de Bhagavad Gita, Prabhupada deu o título, o conteúdo de toda a Bhagavad Gita resumido. Então, o segundo capítulo dá toda a filosofia de Bhagavad Gita resumida. Agora, Krishna claramente divide esse capítulo 2, que é o primeiro capítulo que ele ensina. Krishna divide esse capítulo no meio, em duas partes. No verso 239. Nesse verso, Krishna diz que Esha te vihita sankhye buddhi.
Yoge Tvimang Shanu. Se vocês conhecem Bhagavad Gita, na primeira metade do segundo capítulo, Krishna está basicamente, primeiro, explicando ontologia. Ontologia significa a filosofia da existência mesmo. Krishna diz, por exemplo, que num verso super ontológico, Krishna diz, Nasato Vidyate Bhavo, que existem duas categorias de existência, coisas que não existiam antes e não existirão no futuro, e coisas que existiam antes e existirão no futuro. Como uma notinha aqui, por isso a ideia de algumas pessoas carentes de filosofia, de que nossa forma espiritual não é eterna, que não existia antes, é impossível, porque isso introduziria uma terceira categoria de existência que Krishna não reconhece. Só um detalhe. Então, Nasato Vidyate Bhavo, Na Bhavo Vidyate Sataha, Ubhayorapi Drishto Antas. Essa conclusão é vista, e também Bhagavad Gita, conhecimento é sempre comparado com visão, você vê a verdade. Por isso que a palavra vid, essa raiz sânscrita, significa saber, conhecer, em latim, italiano, significa ver, vedere. Bom, detalhe histórico, mas então Krishna explica no início de Bhagavad Gita os pontos mais fundamentais da existência mesmo. Então Krishna enfatiza tanto que só existem duas categorias de existência. Tem três categorias de tipo de, quer dizer, subcategorias, eu vou explicar, mas duas categorias de existência. Coisas que não existiam no passado e não existirão no futuro, e coisas que sempre existiam e sempre existirão. Não há uma terceira categoria. Tanto que, por exemplo, no verso Natvevaham Jatu Nasam, nunca foi que eu não existia. Natvevaham Jatu Nasam, Natwang, nem você, Natwang na Janaripa, nem todos esses governantes, reis, Nachaiva na Bhavishyama, dois negativos. E também não é o caso que todos nós não existiremos no futuro. Dachaivana Bhavishama Sarve Vayam, todos nós. Sarve Vayam Atakparam. E menciono isso porque esse ponto de que só existem duas categorias enquanto a natureza da duração de existência. Obviamente, em última instância, tem três categorias, que são Prakriti Tattva, Vishnu Tattva e Jiva Tattva. Então, se estamos falando de Tattva, categorias de existência, tem três: a natureza material, as almas e Deus. Porém, quando Krishna está explicando a duração de coisas reais que existam, ele inclui a si mesmo na mesma categoria que nós. Porque ele diz, nunca é que eu não existisse, nem você, nem todos os reis. Então, quando Krishna está falando de tempo, ele se coloca na mesma categoria que os jivas, almas individuais. Por isso, o que eu queria dizer, esse ponto de duração de existência é completamente inflexível.
E por isso a ideia de que nosso corpo eterno, corpo espiritual, não existia, mas vai existir para sempre, é absurdo, segundo o Bhagavad Gita. Mas, tudo bem. Então, mas esse tipo de análise que eu acabo de explicar, Krishna chama de Buddhi. Ele diz que Esha, isto, ou esta, porque é feminina, Buddhi é uma palavra feminina. Esha te, para você, abhita, explicada, Sankhya, no sentido filosófico, Buddhi, inteligência analítica. Yoge Tuimang Shanu, e agora você deve escutar sobre Buddhi, filosofia racional, no sentido, na prática. Quer dizer, Buddhi aplicada, porque Yoga significa na prática. Inteligência aplicada. Mas voltando ao ponto principal aqui, Krishna, assim, dividindo o segundo capítulo nessas duas categorias e assim, conhecendo isso, Krishna diz, você será liberado, mas então o resumo da Bhagavad Gita é simplesmente que toda a Bhagavad Gita, resumidamente, está explicando Buddhi, raciocínio espiritual, no sentido analítico ou filosófico, e também no sentido aplicado, à prática. Isso é um exemplo da importância de Buddhi. Outro exemplo é outro verso, até mais famoso, capítulo 10, eu acho que é o verso 10, que Krishna diz, Tesham, para aqueles. Tesham Satata Juktanam. Então, Tesham, para aqueles, Satata Juktanam, sempre ligados a mim. Uma palavra muito importante em Bhagavad Gita é Yukta, porque Yukta é o particípio passado da mesma raiz Yud, que produz a palavra Yoga. Yoga é prática espiritual, ou ciência espiritual. E, então, que significa literalmente se ligar. A alma se liga a Deus. Porém, ligado, a palavra ligado é Yukta. Então, sempre quando você vê a palavra Yukta no Bhagavad Gita, isso indica que alguém está vinculado a Krishna, que está tendo sucesso na prática de serviço devocional, yoga. Então, no verso 10, Krishna diz que Tesham, para aqueles Satata Yuktanam, que estão sempre ligados a mim, quer dizer, sempre dentro da sua prática espiritual de consciência de Krishna, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam, e adorando-me Priti Purvakam, com amor. A palavra Purvakam, se vocês que têm curiosidade sobre o significado literal dessas palavras, Purva, vocês ainda têm em português, que em português, porque se você está tentando rastrear, tentando acompanhar história linguística, o segredo é que segue os consoantes, não os vogais. Porque os consoantes são muito mais estáveis. Então, da palavra Purva, temos a palavra portuguesa prévio. PRV. Então, Purvaka significa colocando algo em primeiro lugar. Então, Priti Purvakam significa aqueles que me adoram, colocando amor em primeiro lugar. Não benefício econômico, não prestígio pessoal, mas amor em primeiro lugar. Como o motivo
primeiro motivo de servir a Krishna. Então, Krishna diz, Teshang satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami. Eu dou para eles algo jena pelo qual upajanti, eles chegam a mim. Então, é um verso muito importante. Sou para aqueles que estão sempre me adorando com amor, sempre ocupados em serviço devocional. O que Krishna dá, pelo qual os devotos chegam a Krishna? Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, a prática de inteligência espiritual. Então, com esses dois versos, podemos ver a importância importantíssima que Krishna dá ao princípio que Prabhupada sempre explicava de combinar religião com raciocínio espiritual.